Muito boa noite. Estamos diretamente da Central Descomplica de Estudos nesse dia, gente. Nesse dia que tudo tentou caminhar contra a gente, Benzi. Que isso? É feriado, aqui não pode, aqui não abre, não vai ter aula. Gente, não existe não ter aula essa semana. Eu estou com vocês agora, né? Estou com vocês, estou acompanhando exatamente isso que está acontecendo, mas eu não podia deixar vocês sem esse conteúdo, por quê? Porque hoje eu vou falar um monte de coisa que vai cair na prova. Um monte de coisa que vai cair na prova, não poderia deixar, mesmo que eu vindo do passado, hein, Benzi? Que isso? Mesmo que como uma mensagem do passado, eu preciso estar aqui para falar coisas super relevantes para vocês, tudo bem? Vamos arrasar, vamos cair para dentro, vamos fazer isso juntos. Vamos falar só de temas que super caem, vão cair. Vamos tentar falar o máximo possível, tá bom? Vamos fazer uma revisão zona. A gente está aqui com vocês. Vamos arrasar. Beijo. Estou aqui embaixo com a minha sunga de crochê. Vamos começar falando de um assunto que vai cair. Vai cair. Relação campo-cidade no Brasil. Relação campo-cidade no Brasil é super importante. A gente usa esse tema aqui para fazer uma revisão, né? Para passar por alguns tópicos sensíveis que o Enem gosta de cobrar. Então, vamos embora. Ritmo de revisão, anota. Vamos embora. Eu tô aqui energizado para a gente não perder tempo, tá certo? Vamos lá. Vamos cair para dentro e vamos pensar no Brasil nessa fila do pão. Como é o Brasil nesta fila do pão? Olha o que você não vai esquecer que vai te ajudar na prova. O Brasil até 1930, vocês lembram disso? Depois a gente até volta por que o ano é 1930. Quem era o Brasil até 1930? O Brasil até 1930 era um país de economia agroexportador. O que era o Brasil? Um país de economia agroexportadora. Era isso que nós pegávamos produtos. É importante. O termo agroexportador é o que mais aparece. Mas a gente sabe que o termo mais correto é primário exportador. Porque agro me lembra só de produtos agrícolas. E o Brasil teve ciclos importantes, tá? Açúcar, café, etc. Mas ele também teve o ciclo da mineração. Não importa, tá? Produtos primários sempre voltados para onde? Para a exportação. Eu sempre quero pegar um produto primário e exportar. O Brasil viveu assim. O Brasil viveu assim. Tanto é que o molde da agricultura brasileira, que foi quem dominou o Brasil ali, ó, diretamente por 430 anos, era esse molde agroexportador. Vamos lembrar dessa característica aqui, ó. Vou botar aqui, ó, pra gente. Qual é esse modelo que embasou o Brasil e que vai ser tão importante pra gente? Olha aqui o danado, ó. Você lembra do plantation? Lembra do plantation? O Brasil seguia esse método de plantation. Ó. Olha aqui. O plantation. O que o plantation é? O plantation é mel. Como assim mel? Ele é monocultor. Ele é exportador. E ele é latifundiário. Olha isso aqui. Então, como é que o Brasil funcionava, gente? O Brasil funcionava assim. Nós pegávamos grandes terras, latifúndios, plantávamos uma única coisa, produzíamos uma única coisa, que era aquilo que mais dava dinheiro na época, e olhava para onde? Para o mercado externo. Sempre para o mercado externo. O Brasil não produzia olhando para o mercado interno. Hansen, qual é a diferença? É que se eu produzo tentando vender lá fora, eu não preciso que o brasileiro aqui dentro tenha dinheiro. Eu não preciso que o brasileiro tenha dinheiro. Eu vendo lá fora. Quem tem que ter dinheiro? O americano tem que ter dinheiro. O europeu tem que ter dinheiro. O japonês tem que ter dinheiro. Não o brasileiro. Esse era o pensamento. Eu exporto, gente. Eu vendo lá fora. Pra quê? Qual é a diferença do brasileiro ter dinheiro? Para mim, não importa. E o Brasil pôde se desenvolver apenas vendendo para fora. E aí você entende, por exemplo, a manutenção da escravidão no Brasil por séculos, esse que é o maior absurdo da história da humanidade, que foi o processo de escravidão, ele se manteve por mais de 3 séculos no Brasil,
sem atrapalhar o desenvolvimento econômico, na verdade sendo parte do modelo. O que é mais cruel, o que é mais bizarro, o que é, enfim, mais terrível ainda. É você tratar a pessoa como parte de um modelo de negócio, mas foi isso que eles fizeram. Por que dava certo? Porque eu vendia para fora. Aqui dentro ninguém tinha que ter dinheiro. E assim foi. Então essa pessoa do campo, ela não tinha dinheiro. Essa pessoa do campo, ela não tinha terras quando tinha era pequena. Essa pessoa do campo, ela não participava do comércio maior. Então era uma vida difícil, com terras quase impossíveis de se alcançar. E aí vem uma característica primordial do Brasil, que eu não vou deixar você esquecer, porque o Enem gosta que você saiba disso. Quando a gente pergunta qual é a estrutura fundiária de um lugar, lembra disso? Qual é a estrutura fundiária do Brasil? Eu vou trocar o giz para vocês não me odiarem. Sentiu o barulhinho ali? Ó. Qual é a estrutura fundiária do Brasil? Hansen, o que mesmo é a estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a forma como um país distribui as suas terras. Ela é bem distribuída ou ela é muito concentrada? Vamos lembrar que o Brasil é um país de terras muito concentradas. A concentração de terras é um traço marcante da história do Brasil. Ou seja, a pessoa estava no campo, não conseguia trabalho, ou quando conseguia, era para ganhar pouco, porque não havia uma pressão para que o mercado interno tivesse dinheiro. Então a vida era muito difícil. A vida não estava fácil. Tá? A vida não estava fácil. E aí você fala, caramba, é verdade, Hansen. Mas aí o que essa pessoa podia fazer? Quase nada. Por que essa pessoa podia fazer quase nada? Porque, gente, qual é o primeiro instinto que a gente tem? É o instinto de sobrevivência, faz sentido? O primeiro instinto é o de sobrevivência. O que essa pessoa podia fazer? Nada. Por que nada? Porque a cidade não tinha uma oferta de trabalho suficiente para chamar todo mundo do campo para lá. Por mais que a situação não fosse fácil, o fato do Brasil ser agroexportador fazia com que o dinheiro ainda estivesse no campo. Então, por mais que não tivesse maneira a vida no campo, entenda assim, não, realmente, maneira a vida não está não. Mas no campo ainda há a possibilidade de fazer alguma renda. E meio que esse era o pensamento. Era meio que assim que as pessoas ficavam, com terras concentradas, ganhando pouco, com o mercado olhando lá para fora, mas era assim que as pessoas ficavam. Tudo bem? Tudo bem. Só que você colocou o ano de 1930 ali, Hansen. O que aconteceu em 1930 que fez diferença? Em 1930 começa o governo Vargas. E lembra que a aula de hoje não é uma aula sobre agricultura. A gente está fazendo uma aula entre relação campo-cidade. Então a gente vai fazer agora uma relação histórica, depois a gente fala de uma relação mais moderna, tudo bem? Relação campo-cidade. O que acontece em 1930? Entra o governo Vargas. O governo Vargas, ele entra num outro pensamento brasileiro, que era um pensamento pós-crise de 29. A crise de 29, gente, ela explode uma crise em Nova York e o mundo quebra junto. Caraca. E aí você começa a ficar com medo dessa coisa de só vender para fora, de só ser exportador, de só contar que os americanos, os europeus, os japoneses vão estar bem. Uma galera que acabou de viver uma guerra. Uma galera que continua tensa nas relações internas. Ninguém me garante que não vai ter outra guerra. E teve. Então assim, cara, crise de 29 todo mundo meio quebrou. E aí quando a galera quebra, você para de comprar o supérfluo como em qualquer crise. E o café rodou. Uma galera falou, não vou comprar café não, estou priorizando outras coisas. E aí o Brasil, no governo Vargas, falou, cara, não sei o que a gente vai fazer não. Talvez não dê pra gente continuar, talvez não dê pra gente vender, talvez não dê pra gente manter. E aí, gente, para e pensa. O Vargas fala, cara, beleza, a gente precisa fazer alguma coisa. Já havia no Brasil antigas tentativas de desenvolver a indústria nacional, você sabe disso, os chamados surtos industriais, Barão de Mauá, você sabe disso tudo. O Vargas traz de volta o projeto industrializador do Brasil. Falou, cara, vamos industrializar o Brasil. Tanto é que a gente sempre associa ao governo Vargas, tá? E eu vou anotar aqui, ó. O governo Vargas tem muito mais camadas e muito mais coisas para estudar.
Mas do ponto de vista geográfico, a gente atribui duas coisas super importantes para ele. Que é o quê? O processo. Deixa eu pegar aqui outros dias. O processo da industrialização o projeto da industrialização e a consolidação da CLT no meio urbano. Então olha o que o Vargas fez, cara. Olha o que o Vargas fez. Primeiro ele criou a indústria. Por que a indústria é isso tudo, Hansen? A gente já estudou isso, vamos só relembrar aqui, ó, rapidinho. O que a indústria é, gente? A indústria é o maior e o mais disruptivo, a melhor estrutura para criar o quê? Emprego urbano em larga escala. Antes da indústria, óbvio que já existia emprego urbano, mas esse emprego urbano não era o suficiente para eu chamar todo mundo. Não era o suficiente para eu virar para o campo e falar assim, ô galera do campo, galera do campo, que tá aí de bobeira, vem pra cidade porque aqui tem emprego. E esse emprego não era um emprego qualquer. Era um emprego com CLT que só existia no meio urbano. Ou seja, era um emprego com um plus. Qual plus? Direitos. Agora eu quero que você se coloque na posição dessa pessoa. O campo brasileiro tá olhando para fora, não tá olhando para você. As terras são concentradas, ou seja, sua expectativa de conseguir uma terra para chamar de sua eram pequenas. A indústria vem e cria emprego na cidade. Aí você, caramba, aí, morar na cidade já é maneiro. Lá tem mais infraestrutura, lá já passou por uma reforma sanitarista, lá já tem mais oportunidade, etc. E ainda tem uma noção de direito. Se eu sou um trabalhador da cidade, eu tenho direitos trabalhistas, e são direitos, gente, como férias, como fim de semana, sabe? Como básico. E se eu continuar no campo, além de não ter nenhuma perspectiva grande de mudança, eu não tenho direitos. Cara, não tem direito trabalhista no campo. Não tem. O que eu vou fazer? Não tem. E aí ir para a cidade, mesmo sem ter um emprego, começa a ficar interessante. Por quê? Porque mesmo que eu não consiga trabalho na indústria, eu vou ter direitos. Então, tecnicamente, para e pensa, cara, qualquer emprego que eu consiga vai ser um emprego que vai me dar direitos. Então eu vou. Então eu vou. Quer ver? Vamos falar de relacionamentos. Que isso? Olha o gatilho. Você achando que na semana do Enem não ia ter gatilho, gente? Entre nós? Vamos lá. Vamos falar de relacionamentos. Graças a Deus o Benzer não vive mais isso. Benzer, sabe aquela pessoa solteira, carente, terminou achando que todo mundo ia pra cima dela, Benzer? Ninguém foi, sabe? Terminou achando que a vida ia ser como, Benzer? Que isso, vai ser uma loucura, né? Gente pra lá e tá um marasmo, Benzer, sabe? Beleza? Chega uma hora que essa pessoa fala, meu irmão, eu vou sair, Benzer. Se eu vou me dar muito bem ou mais ou menos bem, pra mim já tá valendo. Você que tá desesperado aí, ó. Para com isso. Tá na hora de estudar, Benzer. Depois da prova você volta a pensar nisso. Mas você entende o que eu quero dizer? Ah, Hansen, era certo da pessoa conseguir trabalho na indústria? Não. Mas ela já não estava feliz no campo, cara. Ela olhou para aquilo e falou o quê? Ah, gente, Benzer, eu não sei com quem eu vou ficar, mas se eu ficar com alguém, já tá maneiro, melhor do que aqui que eu tô sozinho. A pessoa pensa assim, cara, se eu for pro campo e arrumar um emprego, tá bom. Por quê? Porque pelo menos vai ter direito. Se eu estiver no campo, eu sei que eu não vou ter direito. Então eu vou. Mais oportunidade, beleza, tá crescendo a indústria e vambora. E isso fez o quê? Isso fez, a partir do governo Vargas, ou seja, metade do século XX, né? Vargas, anos 40, o Juscelino Kubitschek continua o mesmo movimento. Então vamos destacar aqui, ó, os anos 40 e 50. Olha aqui. Quando a gente olha para os anos 40 e 50, a gente pode chamar de um primeiro grande fluxo de êxodo rural.
Então, ali na metade do século XX, a gente vai viver um êxodo rural que foi fundamental. Por que foi fundamental? Porque esse êxodo rural... Assim, me lembra o que é êxodo rural? Lógico. Êxodo rural é uma grande saída de pessoas do campo para a cidade. Todo êxodo é grande, Hansen? Sim. Senão ele é só uma migração qualquer. Para eu chamar de êxodo, precisa ser grande. Beleza? Todo êxodo rural é grande. O conceito de êxodo parte do princípio de ser um grande fluxo, um grande deslocamento. Ó. Então o êxodo rural, ele leva uma galera do campo para a cidade, o que foi fundamental. Por quê? Porque quando essa galera chega na cidade, ela vai ter o papel tanto de mão de obra, quanto o papel de mercado. Por que ela vai ter o papel de mão de obra e de mercado? Porque a partir do governo Vargas a gente entra num modelo chamado de substituição de importações. E a substituição de importações, ao contrário do plantation, ela olha para o mercado interno. A base é o mercado interno. A base do que a gente está falando é o mercado interno. A indústria, ela não vai se opor a vender. O Brasil vai continuar exportando principalmente produtos naturais. O café é o principal produto de exportação brasileiro até os anos 60. Nossa, Hansen, mas teve a crise do café nos anos 30 e ele continuou por mais quase 30 anos como o principal produto de exportação brasileiro. A gente não para de vender para fora. Muita gente, né, até não fala disso. Mas a nossa indústria, ela nasce nesse modelo de substituir a importação. Eu vou parar de comprar de fora para tentar fazer uma versão brasileira. E como o Brasil precisava construir tudo, né? Ele começa pela indústria de base, que é aquela indústria que serve de base para outras indústrias. Então ele vai fazer ali CSN, Vale, Eletrobras, Petrobras e BNDES, justamente para quê? Para criar a infraestrutura para que outras indústrias cresçam. Então, à medida que essas indústrias cresciam, novas indústrias surgiam, e o Brasil começa um fluxo industrializador, gerando emprego, e fez com que essa galera que saiu do campo para a cidade tivesse seu direito e seu emprego. Então, essa primeira onda é uma onda muito positiva, e vamos lembrar de uma coisa, o Brasil precisava dessa chegada de mão de obra. Precisava, porque ele precisava tanto como mão de obra quanto como mercado. Olha esse print aí, hein? Ficou poderoso. Ficou poderoso, foi o print, beleza? Foi. E aí você fala assim, Hansen, e aí? E aí que na metade do século XX o Brasil se torna um país urbano. Ó, vou apagar, já foi, hein? O que é um país urbano, gente? Um país urbano é um país que tem mais de 50% das pessoas vivendo nas cidades. Isso é um país urbano, tá? A galera foi, mais de 50% já estava vivendo na cidade, mas uma galera continuava no campo, lógico. Quem tinha, de alguma forma, como sobreviver, como pagar, como se alimentar, como ter uma estrutura mínima, essa pessoa fica. Vamos pensar hoje, gente. Muitas pessoas não estão bem, vamos chamar assim, bem. Uma galera ali não está com dinheiro que quer, uma galera ali gostaria de estar melhor, mas a maioria delas não migra. A maioria delas não sai de onde mora para ir para outro lugar. Por mais que a vida não esteja do jeito que você planejou, você fica. Cara, o trabalho, a incerteza, a insegurança de levar sua família, são muitas coisas para você pensar uma migração dessa. Então, mesmo que a coisa não esteja muito boa, sabe aquela coisa, vou trocar o certo pelo duvidoso? Pode não ser muito maneiro. Mas só de eu ter aqui meu empreguinho, tá legal. Tá legal. Tá? Só que o campo também vai passar por uma mudança. O campo vai passar por uma mudança. E aí algumas pessoas que estavam na cabeça dela estáveis ou estavam estruturadas, elas vão ter que buscar uma alternativa. E aí a gente vai falar de um segundo êxodo rural. Por quê? Porque quando a gente olha para o Brasil, nos anos 60, nós vamos ter algumas coisas super importantes acontecendo no campo da agricultura. Super importantes. Vamos lá. A primeira não é no campo necessariamente da agricultura, mas vai impactar diretamente a agricultura. O ano de 1964
além de várias outras coisas, ele é marcado pela consolidação das leis trabalhistas no campo. Olha, que cuidado, muita gente não fala disso, tá? A gente vai ter a CLT no campo. A mesma CLT, que antes só tinha vindo para o meio urbano, agora ela vai para o campo. Só que ela tem um problema. Qual é o problema? O jeito que foi feito foi um jeito errado. Hansen, por que foi um jeito errado? Deixa eu te explicar. Primeiro, o campo já tinha que ter CLT? É brincadeira essa pergunta, né? É lógico que tinha. Não dá para eu olhar para uma sociedade e falar, beleza, só quem mora aqui tem direito. Quem mora aqui não tem direito. Cara, só quem trabalha no campo vai sofrer isso, aquilo, só quem trabalha... Não faz sentido. Não faz sentido. É por isso que na Constituição tem sempre aquela ideia da discussão dos direitos universais, do direito que tem que ser para todo mundo. Pegar um mesmo país, uma mesma sociedade, e o trabalhador que é da cidade ter direito trabalhista, o trabalhador do campo não ter, é bizarro, gente, é muito ruim. Então é óbvio que já tinha que ter CLT no campo. Só que a CLT no campo, ela não pode ser igual à CLT da cidade. Ela tem que prever as diferenças. Algumas coisas não fazem sentido no campo. Não fazem sentido no campo. Vou te dar um exemplo. Muitos trabalhadores rurais trabalham muito por alguns meses e muito pouco em outros. Por exemplo, enquanto eu estou deixando a plantação crescer. Acabei de plantar. Eu tenho que esperar essa plantação crescer. Eu não tenho como colher. Eu plantei agora, eu tenho que esperar. Tem que esperar. Mas pela CLT, essa pessoa tinha que receber ali mensal mesmo sem ter o trabalho. Aí você fala, ué, Hansen, calma aí, então você está falando que essa pessoa não deveria ter salário mínimo? Claro que não. Essa pessoa deveria ter um salário mínimo, mas esse salário mínimo dela talvez não precisasse ser mensal, talvez pudesse ser anual. Olha, gente, se a pessoa vai trabalhar muito por 3 meses e pouco por outros, se a pessoa vai trabalhar muito desse jeito, se a pessoa vai trabalhar mais assim, mais assado, eu acho que isso vocês podem se arranjar, desde que tenha ali o respeito mínimo às condições de trabalho. Agora, no final do ano, o salário da pessoa tem que ser pelo menos X, que é a soma do salário mínimo. Isso é uma possibilidade. Isso aqui eu só estou conjecturando, a gente pode fazer de várias maneiras. Várias maneiras. Horas de trabalho. Eu não posso achar que as horas máximas de trabalho de alguém que está no campo, no sol, seja igual a alguém que, por exemplo, trabalha de home office. Talvez a gente tenha que fazer ponderações aí. Então toda a CLT ela tem que ser pensada, muito bem pensada. E o que aconteceu aqui não foi isso. O que aconteceu foi que a gente pegou a CLT da cidade e levou para o campo, com várias coisas incoerentes. E aí o que eles perceberam? Eles perceberam que nesse molde aqui, esse trabalhador que custava pouco, que você não pagava quase nada em cima dele, agora você vai ter que pagar imposto, pagar uma série de coisas. Eles começaram a ver que esse trabalhador aqui começou a ficar caro. Esse trabalhador rural, na visão de muitos donos de terra, esse cara começou a ficar caro. Não vou pagar isso tudo. Não vou pagar isso tudo, tá? Não vou pagar. O que aconteceu ainda nesses anos 60? O Brasil vai viver a sua importantíssima, cadê vocês, Gias? Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? A Revolução Verde nada mais é que a modernização do campo. O processo de modernização do campo. E aí, nesse processo de modernização, você sabe muito bem, quem vem junto? A mecanização. E a mecanização, ela muda tudo. Por que ela muda tudo? Porque a mecanização ela vai atrair outro perfil de mão de obra. Outro perfil de mão de obra. O Enem gosta disso. Vamos prestar atenção aqui? Eu acho que isso é bastante importante. O Enem, ele gosta de fazer um joguinho de palavras, super válido, tá, gente? Super dentro do conteúdo, tá? Mas ele gosta de fazer um jogo de palavras quando a gente fala desse assunto. Então, vamos lá. Primeira coisa, a mecanização, ela reduziu os empregos no campo? Sim. Vamos anotar essas coisas?
Primeira coisa, com a mecanização, a gente vai ter uma menor quantidade de empregos no campo? Sim. Sim, claro. Agora eu preciso de menos pessoas trabalhando. Beleza. Contudo, essas pessoas, elas são as mesmas de antes? Por exemplo, eu tinha 20 funcionários, eu vou demitir 10 e ficar com 10? Não. Não. Se eu tinha 20 funcionários, eu vou demitir 20 e vou contratar novos 10. Então, além de diminuir o emprego, eu vou ter um novo perfil de mão de obra. A gente usa MDO para mão de obra, tá, gente? Eu tenho um novo perfil de mão de obra. É outro perfil. Esse outro perfil, ele tem uma renda maior, ele tem maiores salários, ele é mais qualificado. Isso aqui tudo é verdade. Daqui a pouco eu comento uma questão do Enem sobre isso. Mais salários, mais qualificado, beleza? Isso aqui é um novo perfil do campo. Aliás, eu vou trazer ali embaixo essa pergunta. Vou falar logo para vocês, tá? O Enem fez uma questão muito interessante e muita gente errou. E aí eu falei, gente, vamos prestar atenção, a gente não pode errar essa questão aqui, tá? Ele pegou um trecho de uma entrevista com um cantor sertanejo chamado Renato Teixeira, um cantor aí da antiga e tal. E aí perguntaram o seguinte, Renato, o campo, ele tinha um sertanejo meio bucólico, um sertanejo meio, quase ali, não sei, mas meio triste, meio romântico, meio isolado, meio solitário, sabe? Um dos grandes sertanejos que a gente tem é o Sou Caipira Pirapora. Então era uma coisa meio isolada, meio distante, meio a vida no campo, blá, blá, blá. E aí falaram, mas agora o sertanejo, cara, é balada, é festa, é rico, são picapes enormes, é a galera zoando todas. Continuam sofrendo? Continuam. Eu não consigo entender muito bem por quê. Não sou do sertanejo, né? Eu lembro uma vez eu estava com uns amigos numa festa, bem, isso foi maravilhoso. E estava tocando uma música animada, né? De um ex-aluno nosso aí, mandar um beijo para ele, Léo Santana. E aí, né? A gente tava lá, vem, que isso, hein, bem? Né? E aí tava todo mundo, né, brincando e tal. Quando acabou essa música, bem, começou um sertanejo. Eu não gosto, nem conhecia, fiquei olhando. Rapaz, as pessoas que estavam dançando 10 segundos depois, bem, começaram a sofrer muito. Não, o pessoal tava, vem sentando, que isso? Aí do nada, bem, as pessoas começaram assim, ó. E aí eu olhava e falei, gente, as pessoas estão sofrendo. E aí é uma coisa meio que você se abraça, meio solitário, bem. Uma coisa meio que você se abraça. Que isso, gente? O que está acontecendo ali? E realmente é outra parada. O campo é moderno. E o Enem perguntou isso. O Enem perguntou, por que mudou? E aí qual era a resposta do Renato Teixeira? Falei assim, a música sertaneja nunca mudou. Nunca mudou. Ela sempre fez a mesma coisa. Que coisa? Representou a vida no campo. O que mudou não foi a música sertaneja, foi o campo. O que ele quis dizer com isso? Que a música sertaneja sempre cobriu o campo. Ah, como é que é o campo? O campo é bucólico. Então a música sertaneja era bucólica. E agora, como é que é o campo? Cara, o campo é mais moderno, o campo é rico pra caraca, o campo é conectado, o campo é outra coisa. Então a música sertaneja vai ser outra coisa. Você quer mais conectado do que durante a pandemia, todo mundo em casa, as maiores lives do mundo foram da Marília Mendonça, cara. Eu tô comparando, gente, com Paul McCartney, dos Beatles. Eu tô comparando com todas as divas americanas, eu tô comparando com todos os idols do K-pop. E a maior live do mundo foi da Marília Mendonça, cara. Durante a pandemia. Caraca, isso é o campo ultra conectado. Então hoje o campo é outro. Ah, entendi, Hansen. E aí o que o Enem queria que você falasse? O Enem queria que você falasse que, na verdade, hoje o campo mudou e apresenta novas características. Como é que eu chamo o conjunto de características do campo?
ruralidades. Como é que eu chamo o conjunto de características da cidade? As urbanidades, tudo bem? Então, ruralidade é o conjunto de características do campo. Como é que o Enem falou? Olha, esse trecho só mostra que nós estamos diante de um campo que apresenta novas ruralidades, ou seja, um novo conjunto de características. Um novo conjunto de características. E muitas dessas características estão associadas a quê? A uma mão de obra que recebe bem, a uma mão de obra que é qualificada, a uma mão de obra que é formal. O que é formal, Hansen? Que tem carteira de trabalho, que tem direitos trabalhistas assegurados. O Enem depois foi lá e perguntou o quê? Ele fez uma questão sobre engraçado. Apesar do campo estar com menos emprego do que em outros momentos, as pessoas estão morando mais no campo. E o Enem perguntou, se o campo não está oferecendo mais emprego, por que tem mais gente indo morar no campo? E a resposta era, porque o campo fez todo o meio rural brasileiro crescer. Então não é só quem trabalha na agricultura que está no campo, é quem atende as pessoas que trabalham na agricultura. Ah, o cara trabalha na agricultura, beleza, ele precisa de transporte, ele precisa de combustível, ele precisa de produção de alimento, ele precisa de um serviço de escola para os filhos, ele precisa de um serviço de turismo, ele precisa de um advogado, ele precisa de um contador, ele precisa de um profissional de marketing. Você já viu o tamanho da casa do Gustavo Lima? Gente, o que aquilo ali precisa de construção civil, loja de material de construção, é sacanagem. Imagina, se ele morasse lá e não tivesse uma loja de material de construção para ele construir lá o templo de Salomão dele. Não faria o menor sentido, cara. Então, esse novo campo, esse campo rico, ele atrai novas necessidades. Acho que é importante a gente pensar nisso. Então, essas novas ruralidades, elas compõem este cenário, tudo bem? Então, agora, a gente tem um campo mecanizado, a gente tem um campo com novas características e que tem uma nova estrutura produtiva. Hansen, como assim uma estrutura produtiva? Estrutura produtiva é a forma como a gente produz no campo, tá? E essa nova estrutura produtiva, deixa eu escrever aqui, ó. Essa nova estrutura produtiva ela tem um nome. A gente chama ela de complexo agroindustrial. Ou simplesmente CAI, complexo agroindustrial. Agora, o campo, ele vai ter tanto a parte, obviamente, rural da coisa, no sentido de atividades típicas do campo, como agricultura e pecuária, mas ele também vai ter estruturas que antes só existiam na cidade, como a própria indústria. Então, o complexo agroindustrial, ele é a junção de campo, atividades do campo, com atividades que antes eram exclusivas da cidade, que é o caso da própria indústria. Isso aqui é o que a gente vai chamar de agricultura moderna. Vai ter como grande destaque no Brasil a soja, continua exportadora. Hoje, o complexo agroindustrial, a produção do campo no Brasil, ela é o grande ponto do comércio brasileiro, é de onde a gente tira a maior parte da nossa receita de comércio internacional. O Brasil é dependente do agronegócio nas contas. Não é suave? Claro que não. Tem uma série de questões em cima do agronegócio, como o uso abusivo de insumos químicos, como desmatamento. Não é todo produtor agrícola, mas a gente sabe que tem muitos. Então, assim, tem toda uma questão aqui. O Brasil continua com a sua grave necessidade de concentração de terras. Tá? Então, assim, o Brasil ainda luta por uma questão da melhor distribuição de terras, mas para a gente, na relação campo-cidade, tem um ponto super importante, que é o quê? Todo esse cenário dos anos 60, ele vai incentivar uma outra coisa, que é o quê? Ó, nesse mesmo anos 60, um novo êxodo rural. O Brasil vai ter um novo êxodo rural. As pessoas que ficaram no campo, porque de alguma forma estavam razoavelmente estáveis, agora elas não vão se adequar mais
Por que elas não vão se adequar mais? Eu já te expliquei, porque agora a gente tem um novo perfil de mão de obra. Agora a gente tem um novo perfil. Então é como se eu substituísse os meus trabalhadores todos. E essas pessoas que estão desempregadas, elas não cabem mais nesse campo das novas ruralidades, porque elas não sabem mexer na máquina, porque elas não sabem fazer um insumo químico. Ah, Hansen, mas elas não poderiam estudar? Poderiam, mas o campo ainda não tinha uma infraestrutura de educação suficiente, o que hoje tem. Na época não tinha. Imagina nos anos 60, você era um trabalhador rural, não sei nem se você teve acesso à escola primária e ensino médio. Imagina procurar ensino técnico, imagina procurar ensino superior. Era muito difícil, gente. Era muito difícil. Então o que foi muito comum? Muitas dessas pessoas que agora não se encaixavam mais, começaram a migrar para a cidade. E esse novo êxodo rural, ele vem num contexto diferente. Qual o contexto? Antes, a cidade precisava de mão de obra. Antes, a cidade precisava de mercado. Agora, ela não precisa mais. Agora, ela já tem uma quantidade de pessoas suficiente. Ela não precisa mais. Beleza? Então, já que ela não precisa mais, o que a gente viu? O que a gente viu foi que esse novo êxodo rural, ele começou a gerar um crescimento exagerado das cidades. As cidades começaram a ficar super lotadas. A gente começa a apontar aqui a questão da macrocefalia urbana. Que isso? Tá tudo bem, gente? Ó, tira esse print aí, que eu vou botar um ponto importante da cidade. Ó, foi o print? Foi o print? Foi. Ó, vamos lá. Vocês já entenderam que o campo, né, passou por profundas mudanças e que muitas das pessoas que ali viviam, principalmente pela perda do emprego, essas pessoas tiveram que sair do campo e foram para a cidade. Só que a cidade, ela já não estava mais precisando de tanta mão de obra. A cidade, ela já não tinha uma sobra de emprego muito grande. Ela já não estava assim oferecendo emprego para todo mundo que chegasse. Quando a gente pensa, principalmente nos anos 80, o Brasil entra numa crise. Então o que a gente começou a observar? Que a cidade, tá? A cidade, vamos lá. Ela começou a receber uma população que não conseguiu se inserir rapidamente no mercado de trabalho. Essa população, ela começa a não conseguir pagar o preço da própria cidade. E aí a gente começa o quê? A expansão das periferias das cidades. A expansão das periferias das cidades. Por que, Hansen? Vamos lembrar. No Brasil, qual é o critério para você morar? É você conseguir pagar pelo lugar que você mora. O que define onde você mora? É o quanto você pode pagar. É isso, gente. É isso. Você mora onde você quer? Espero que sim. Mas se não, e eu pergunto assim, o que te impede de morar onde você quer, onde você sonha? Caraca, lá é muito caro. Se você perguntar para mim, Hans, você mora onde você quer? Não, eu gosto de onde eu moro. Mas não é onde eu quero. Onde eu quero, eu não tenho dinheiro para pagar. Hoje, porque um dia eu vou ter bens. Que isso, hein? Vou jogar pro universo. Universo, depois você me devolve. A gente negocia como, tá? Mas hoje não. O que determina onde a gente mora é a renda. Então, no fundo, a organização da cidade, ela é feita dividindo as pessoas pelas classes sociais. A gente fala que isso é o processo de segregação socioespacial. É assim que a cidade se organiza. Como as áreas mais centrais são áreas mais abastecidas, como as áreas mais centrais são áreas com mais infraestrutura, com mais serviço, com mais qualidade, a gente começou a perceber o quê? Que os centros, que as áreas mais centrais, ou seja, uma área que oferece melhores serviços, ela é uma área mais cara. Consequentemente, quem mora em volta daqui
mais perto desse serviço é uma galera que pode pagar mais por isso. Ué, pensa no melhor bairro da sua cidade. Você não quer morar ali? Eu quero. Só que o problema de morar ali é que ali é muito caro. E aí, quanto mais camadas a gente anda, quanto mais longe a gente fica do centro, o que você repara? Mais barato fica. Olha esse desenho como é importante. Aqui está o centro, aqui está a maior parte dos serviços. Quanto mais distante eu fico, mais barato vai ficando. Essa parte aqui, que eu desenhei em rosa, ela é uma periferia. Hansen, qual é o conceito de periferia? Periferia é aquele ponto que está distante do centro. Então, se você olhar para cá, o que eu desenhei é literalmente uma periferia, um ponto distante do centro. Tá? No modelo brasileiro, as periferias são destinadas às pessoas de menor renda. Por quê? Porque o critério que define onde as pessoas moram, por exemplo, não é o planejamento do Estado, é o mercado. É o quanto você pode pagar. E já que é o mercado, o que ele faz? As áreas mais próximas do centro são mais valorizadas. E assim funciona. E aí, quando você olha para esse desenho, você começa a entender algumas coisas. Como, por exemplo, coisas que o Enem já perguntou sobre isso. No modelo urbano brasileiro, a população mais pobre passa por maiores deslocamentos diários. Fato ou não é? Claro, olha a distância. Cara, olha o quanto a população mais pobre se desloca. Você, caraca, funciona. Outra coisa que o Enem já escreveu. As pessoas de maior renda têm maior acesso a serviços e prazeres e lazeres. É verdade ou não é? Claro que é. Maior renda está mais perto dos serviços. O Enem já falou o seguinte, a favelização de áreas centrais, ou seja, quando eu venho e perto desse centro e a gente começa a observar o crescimento de áreas de favelas, daí o termo favelização, tá? Por mais que favela não seja o termo oficial, a gente chama o processo de favelização. E o Enem chama também. Então, por exemplo, quando ele fala, engraçado, o aumento do número de áreas de ocupação de favelas próximas das áreas centrais. Por quê? E aí o Enem já colocou como resposta. Porque foi uma das formas da população de menor renda ter acesso a serviços, a lazer, a emprego, a segurança, a oferta de serviços públicos. Faz sentido? Então, quando você entende esse desenho aqui que a gente fez, sem perceber, você responde uma série de questões do Enem. Fala, caraca, entendi. Caraca, entendi. Entendi. E isso aqui ajuda muito a gente, tá? É óbvio que a gente pode falar de outras coisas aqui, dentro da ideia de cidade, no sentido de alguns conceitos como da autossegregação, que é o grupo de pessoas que paga para se isolar, é o grupo de pessoas que paga para morar dentro de um condomínio, de uma área isolada. Tá? Muitas vezes, por uma questão simples de segurança, por uma questão simples, a pessoa fala, cara, a minha cidade tem um alto grau de violência e eu simplesmente não posso, não quero nem deixar minha família e nem me sinto bem numa área exposta. Então isso é bastante relevante. Tá? Mas o que a gente precisa tirar disso tudo que a gente está falando é o seguinte, o Brasil, ele foi um país que ao longo do tempo, ele era rural, ele desloca essa população para as cidades começam a ficar superlotadas, hoje nós temos um espaço urbano que tem uma grande ocupação, o Brasil tem mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades, as cidades não estão prontas para receber todo mundo, então a gente acaba tendo esse processo de periferização de uma população que fica com menos oferta de serviços, lazeres, etc. Enquanto o campo brasileiro se moderniza, enquanto o campo brasileiro se integra, é fundamental no comércio, porém, ele não consegue, né, competir com a cidade em relação à quantidade de pessoas. O campo brasileiro, ele cada vez mais guarda qualidades, ele reside, as pessoas estão cada vez mais ainda ficando no campo, mas nem se compara a quantidade de pessoas que moram na cidade versus pessoas que moram no campo, o que dá aos dois um grande desafio, que é a população rural não consegue ter acesso às terras nem às tecnologias, enquanto as populações das cidades, elas disputam o espaço urbano, porque tem muita gente disputando o mesmo lugar. Tudo bem? Vou sair para esse último print.
Olha aí, foi. Não sai daí. A gente tem outra aula daqui a pouquinho. Já volto. Beijo!